Fala pessoal, tudo bem? Tô de férias aqui, então tô bem à vontade, mas vou gravar esse vídeo aqui para dar uma explicação prática, teórica e também preparatória para concursos desse caso que eu postei ontem no Stories, mas acabei não abordando muito profundamente e eu acho que é um caso bem interessante. Ontem eu estava no plantão da DPU, como eu coloquei lá no Stories, e recebi um caso de uma prisão de uma cidadã haitiana que foi sair do território nacional, foi sair aqui do Brasil com destino à França e apresentou à Polícia Federal um passaporte falso, um passaporte de uma outra pessoa. Ela foi presa e aí vem as primeiras observações. Você como concurseiro ou como advogado, como defensor que estiver atuando na prática, primeira coisa que você tem que observar: foi feita a tipificação correta da conduta de acordo com a legislação? Em outras palavras, houve a subsunção formal correta? A tipicidade objetiva formal está correta? Se não, é o primeiro ponto a ser abordado. Bom, nesse caso concreto, a pessoa ela praticou o crime do artigo 308, que é falsa identidade, o uso de documento de um terceiro, um documento falso, para se atribuir uma falsa identidade. É um crime cuja pena é baixa, é um crime que em tese seria de menor potencial ofensivo, porém o delegado da Polícia Federal, ele ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ele cumulou esse delito com o crime do artigo 299, que é a falsidade ideológica. E aí, se você cumular as penas, não haveria a possibilidade de você simplesmente lavrar um TCO e liberar aquela pessoa ali de imediato. Então foi comunicado ao juízo aquela prisão. Era para ter sido comunicada também à Defensoria Pública da União no prazo de 24 horas, o que não foi feito. Seria aí uma nulidade relativa a princípio. O juiz federal plantonista converteu aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, por entender que a prisão foi legal. E Juju apareceu aqui. Juju, só um minutinho que eu tô gravando, tá? Bom, o delegado da Polícia Federal converteu o juiz federal converteu a prisão em flagrante em uma prisão preventiva ao fundamento de que, por ela ser estrangeira e não ter domicílio certo no território nacional, não ter um emprego definido, poderia haver aí a inaplicação da lei penal. É um fundamento absolutamente abstrato que não justificaria uma prisão preventiva. Mas em todo caso, ela foi transferida para o sistema penal, uma prisão feminina, saindo ali da Superintendência da Polícia Federal. Logo após, no dia seguinte, foi marcada uma audiência de custódia. Foi marcada uma audiência de custódia. O colega defensor público federal atuante, o plantonista, no dia fez a audiência de custódia e requereu a liberdade provisória. O Ministério Público reiterou o pedido de prisão preventiva já decretado e o juiz acabou por bem deferindo a liberdade provisória mediante fiança, a cautela de fiança. Ocorre que para uma pessoa muito pobre como ela, que não fala o idioma português absolutamente nada, que não tem familiares aqui no Brasil, um salário mínimo de fiança significa a manutenção de uma prisão preventiva. Este caso chegou para mim, eu entrei com um novo pedido, um pedido de revogação da liberdade provisória vinculada à fiança para a concessão de uma liberdade provisória vinculada a outra medida cautelar, como comparecimento em juízo, como a impossibilidade de se ausentar da comarca, ao fundamento de que não havia os pressupostos da preventiva, mas sobretudo que o CNJ, através da recomendação 62 de 2020, sugeriu que não fossem mantidos presos exclusivamente pelo fundamento de que não houve o pagamento de fiança. E isso também chegou através de um HC coletivo no STJ, e o STJ referendou essa recomendação do STJ. Logo, caberia ao próprio juiz, de ofício, dar essa liberdade provisória. Então vejam vocês que, se fosse numa prova de concurso, de defensoria pública, de magistratura, primeiro ponto, teria que ter a emendatio libelli, se já fosse uma denúncia oferecida pelo Ministério Público, ou se isso chegasse de uma representação
da autoridade policial para o Ministério Público deveria ter uma nova capitulação dos fatos, Se chegar para a defesa como chegou para mim, deveria suscitar esse fato de que houve a subsunção normativa equivocada. E aí sim, fazendo uma tipicidade objetiva formal adequada, a gente vê que houve ilegalidade, porque caberia a essa pessoa a liberdade provisória de imediato, dada pela própria autoridade policial, já que o crime tinha uma pena inferior a 4 anos de reclusão. Enfim, nessa madrugada de hoje, a gente teve uma decisão favorável ao meu pedido de liberdade provisória sem fiança, e na manhã de hoje a pessoa já se encontrava solta, e a gente entrou em contato também com a Secretaria de Assistência Social e Combate à Pobreza do município de Salvador e conseguir um abrigo para que essa estrangeira possa sair do sistema penal e ir, claro, não para a rua, mas para um abrigo com a tutela do Estado, tá bom? Essas eram as considerações que eu queria fazer, e um grande abraço e feliz Réveillon, boas festas aí de fim de ano para todos. Um abraço.